Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus que vai mudar a sua vida se você acredita. Pense nisso. Agora você está me ouvindo. Quando foi a última vez que você sentiu alegria em servir a Deus? Você promete que tudo vai mudar, que vai deixar a procrastinação de lado, sair da vitimização, abandonar tudo aquilo que não te serve mais e começar aqui e agora neste ano de 2022 uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou te mostrar como desenvolver uma mentalidade de resiliência em um compromisso inabalável com Cristo Jesus, o Filho de Deus, registrado na Bíblia. Você vai gostar da cruz de Cristo, o maior drama da história. Eu fico pensando, permita que Deus coloque a sua lei, sua palavra em sua mente. Se as verdades de Deus ocupam o seu pensamento, sua mente não será contaminada pelas mentiras do mundo. Você terá uma mente ampliada para a revelação da palavra inspirada e atualizada de Deus, e ainda mais, você vai entender com mais facilidade o que Deus quer falar com você. Quando a sua mente é transformada por Deus, sua mente fica sempre aberta para receber os alvos e as metas que Deus em Cristo Jesus tem para a sua vida. Isso te fará crescer em todas as áreas: emocional, mental, espiritual, física e de relacionamentos. Você sabe, eu sei. Um dia o pastor Billy Graham disse: João Batista, o primo de Cristo Jesus, perdeu a sua cabeça quando ele defendeu o que era moralmente correto. José, filho de Israel, foi para a prisão quando ele recusou ceder à tentação. Billy Graham ainda disse: espere, te
algumas dificuldades, pois faz parte do nosso chamado para carregar a nossa cruz. Cristo Jesus disse que se você não está disposto a negar a si mesmo, negar os seus próprios desejos, que são errados, e ainda não está disposto a carregar a sua cruz e segui-lo, você não pode ser seu seguidor nem seu discípulo. Se você fosse posicionar aqui agora por Cristo Jesus, e se você for segui-lo, isso lhe irá custar. Eu não estou pedindo para você seguir Cristo Jesus porque é fácil. Eu te digo que não é fácil ser um cristão e discípulo de Cristo Jesus. É difícil nessa geração materialista, secularista e imoral. Então, nesse momento, deixe em sua vida a luz de Cristo Jesus brilhar nessa geração torta e perversa. Você vai gostar e amar e ficar com entusiasmo carregando a sua cruz em 2022 e sempre. Fez sentido para você? Agora, imagine as cenas desse maior drama da história, a cruz de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus, foi acusado de ser Salvador. A Bíblia diz em Mateus 27:42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Pense comigo. Mas se Cristo Jesus, o Messias, salvasse a si mesmo, não poderia nos salvar. Ele morreu para vivermos. Você vai entender. Não dá para perder em nenhum momento o segredo do grande e eterno propósito de Deus na sua vida. A palavra de Deus vai abrir a sua mente e você vai amar a Cristo Jesus ainda mais. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus. A Bíblia diz em Mateus 27:43, confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Pense nisso. Eles, os líderes religiosos e políticos, pensavam que Cristo Jesus era um embusteiro, um mentiroso, um lunático que procurava
enganar os fracos ao afirmar que confiava em Deus e que Deus lhe queria o bem. Pense nisso. Você agora consegue imaginar o desamparo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Cristo Jesus, o Messias, foi desamparado pelo povo. A Bíblia diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Mateus 27:39. O mesmo povo que viu seus gloriosos milagres, que o viu levantando os paralíticos, curando os cegos, purificando os leprosos e ressuscitando os mortos, agora zombam de Cristo Jesus, agora escarnecem do Filho de Deus. Jesus Cristo foi desamparado pelos líderes. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo. Mateus 27:41. Aqueles que conheciam a palavra de Deus também zombaram de Cristo Jesus. Eles escarneceram do Filho de Deus. Cristo Jesus foi desamparado também pelos ladrões crucificados com ele, e um foi salvo. Cristo Jesus foi desamparado pelo próprio Pai, Deus. A Bíblia diz em Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? O universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu seu rosto. As trevas inundaram a terra. Cristo Jesus se fez pecado por nós. Ele, Cristo Jesus, foi feito maldição por nós. Ele, Cristo Jesus, foi desamparado pelo próprio Pai. Deus puniu nosso pecado nele, em seu Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus bebeu sozinho cálice da ira de Deus. Você consegue entender? A cruz de Cristo, o maior drama da história. Imagina agora as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz. Palavras em relação às pessoas. Palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23:39-43. Palavras de afeição. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe,
João 19, 25 a 27. Palavras em relação a Deus. Palavra de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 45 a 49. Pensem comigo. Houve trevas sobre toda a terra ao meio-dia. Sede, desamparo e agonia. Foi ali na cruz que ele, Cristo Jesus, se fez pecado. Foi ali que ele, Cristo Jesus, bebeu o cálice da ira de Deus sozinho por nós. Foi ali que ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, suportou o justo castigo que os nossos pecados merecem. Você ainda está me ouvindo. A 9ª praga do Egito foi 3 dias de trevas, seguido da última praga, a morte dos primogênitos. Pensem comigo. As trevas no Calvário foram uma proclamação de que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, seria imolado pelos pecados do mundo. Os homens pensaram que Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, clamava por Elias. Havia não apenas trevas na terra, mas também em suas mentes e corações. Você já parou para pensar nisso? Ouça agora palavras em relação a si mesmo. Palavra de agonia. Tenho sede. João 19, 28 e 29. Palavra de vitória. Está consumado. João 19, 30. Palavra de rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. A Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra revelada, inspirada de Deus? Você ainda está admirado com a cruz de Cristo Jesus, o maior drama da história? Imagine agora o impacto da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sol escondeu seu rosto e as trevas encheram a terra. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. A natureza fazia coro e se identifica com o sofrimento
do Filho de Deus, Cristo Jesus. Naquele momento, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi feito pecado por nós. Naquele momento, Cristo Jesus foi feito pecado por nós. Naquele momento, Deus fez cair sobre o seu Filho, Cristo Jesus, a iniquidade de todos nós. Você vai entender. Acabou a hierarquia espiritual. Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A Bíblia diz, e eu acredito. Agora, judeus e gentios têm livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Agora não precisamos de um sacerdote, de um mediador para entrarmos no Santo dos Santos. Agora o novo e vivo caminho foi aberto para o céu, para o trono de Deus, através unicamente de Cristo Jesus, o Messias e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso sumo sacerdote. O véu rasgado simboliza a consumação da obra de Cristo Jesus. O caminho para Deus foi aberto. Jesus Cristo conclui a obra da salvação na cruz. O véu rasgado significa que Cristo Jesus venceu o pecado. Você vai entender. Imagine agora o impacto da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Abalou e mudou as estruturas engessadas. Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Pense comigo. Quando a lei foi dada no Sinai a Moisés, houve um terremoto. Agora, o terremoto significa que as demandas da lei foram cumpridas na morte de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? O terremoto significa que a maldição da lei foi abolida para sempre por causa da morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, provocou não apenas um terremoto físico, não apenas um abalo sísmico, e ainda mais, a morte de Cristo Jesus, o Messias, abalou e mudou todas as estruturas da sociedade, as estruturas políticas, econômicas, sociais, morais e digo mais, espirituais, emocionais e mentais foram todas radicalmente
mudadas, transformadas de uma maneira incrível e extraordinária pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Ficou feliz? A cruz de Cristo, o maior drama da história. Imagine agora o impacto da morte de Cristo Jesus na cruz. Destruiu a dureza das pedras. Não apenas as pedras se fenderam, mas os homens pedras têm seus corações também quebrados com a morte de Cristo Jesus. Eu fico pensando, pela morte de Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, homens como Saulo, Agostinho, Lutero, e cada um de vós foram transformados em homens santos, cheios do Espírito de Deus. Imagine agora o impacto da morte de Cristo Jesus na cruz. Destruiu o poder da morte. O Filho de Deus, Cristo Jesus. Imagine agora o impacto da morte de Cristo Jesus na cruz. Destruiu o poder da morte. Filho de Deus, Cristo Jesus, matou a morte com a sua morte. É a morte da morte na morte de Cristo Jesus. Isso é incrível. A morte já não tem a última palavra. Cristo Jesus, o Filho de Deus, com a sua morte, tirou o aguilhão da morte. Agora a palavra final não é da sepultura. Cristo Jesus entrou nas entranhas da morte e venceu a morte, e todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Você acredita? Os túmulos abertos significa que Cristo Jesus venceu a morte. Um dia o apóstolo Paulo disse: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. A Bíblia diz: e eu,
acredito. Pensem comigo. O povo saiu do Calvário batendo nos peitos e lamentando. A cruz não foi uma derrota. A cruz de Cristo, é o nosso triunfo. Na cruz de Cristo, ele venceu o diabo. Lá na cruz, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, o Todo-Poderoso Deus, expôs o diabo e suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles. A Bíblia diz, através do apóstolo São Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A Bíblia, a palavra inspirada, revelada e atualizada de Deus, diz que eu acredito. Lá na cruz, Cristo Jesus desfez as obras do diabo. Lá na cruz, Cristo Jesus nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus e nos deu a sua paz. A cruz de Cristo Jesus é a nossa morte para o pecado. A cruz de Cristo é a nossa mensagem, a nossa glória, a nossa vida. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Que tal aqui agora você entregar voluntariamente e gostosamente a sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias? Só Ele é a única esperança que pode transformar, mudar e salvar a sua alma. Se você quer e deseja, mudando os pensamentos, muda-se a vida. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Venha agora para Cristo Jesus, a única esperança. Ele está com os braços abertos, esperando você.